Olá pessoal, eu sou a Ellen e estou de volta aqui no meu canal. Agora é pra valer, eu estava com muita vontade de voltar para gravar vídeo pra vocês, mas agora deu super certo, eu vou voltar toda semana, vai ter vídeo aqui no canal. E pra começar eu vou mostrar pra vocês como eu fiz uma blusinha super linda. Essa blusinha aqui, ela tem um babado bem grande ao redor do decote. Dá um efeito super legal. Esse babado tampa a manguinha, fica parecendo aquelas blusinhas ciganinhas, mas o decote dela não é ombro a ombro. É um decote canoa, fica bem abertinho, mas não chega a ser ombro a ombro. Ela é super fácil de fazer, fica com um acabamento bem bonitinho. Se você tá começando a costurar agora, com certeza você vai conseguir fazer. Eu fiz essa blusa em uma viscose, eu usei 1 metro, mas se você quiser trabalhar com mais folga, é bom usar 1,10 m, 1,20 m, porque tem que fazer o viés, então tem que colocar o tecido na diagonal para cortar. Então é isso, eu vou deixar vocês com um passo a passo, espero que vocês gostem. Vou começar a cortar a blusa, eu dobrei o tecido também, ajustei ali a gola do jeito que eu vou querer e agora eu vou cortar deixando sempre um dedinho de margem de costura. Quando chegar abaixo da manga, eu vou fazer um corte arredondadinho e vou seguir o limite da minha blusa, deixando sempre, como eu disse antes, um dedinho de margem de costura. E para cortar a parte de trás, eu dobro a minha parte da frente, dobro também outra parte de tecido e começo a cortar. A gola eu vou fazer cerca de 4 dedinhos um pouco acima e no ombro eu começo com a diferença de 2 centímetros a mais até chegar em 1 centímetro ali do outro lado. E o restante da blusa eu corto exatamente igual, as laterais e a bainha exatamente igual. Para cortar o babado do meu decote, eu medi aí o tamanho do ombro já com a manga, porque é uma manga japonesa, e deu 15 centímetros. Esse vai ser o tamanho do meu babado. Eu vou cortar 2 tiras no tecido. Essas minhas tiras terão essa altura de 15 centímetros e a largura total do tecido. Para fazer o acabamento do decote junto com o babado, eu vou fazer um viés, vou cortar o tecido na diagonal, vou fazer uma tirinha de mais ou menos 4 dedinhos de largura e o tamanho vai ser suficiente para cobrir toda a volta do meu decote. Essas são as partes que nós precisamos cortar, agora nós podemos ir para a máquina de costura. Vamos começar unindo os ombros com uma costura reta. Não esqueça de fazer o retrocesso no início e no final para a costura não soltar. Nós vamos costurar os 2 ombros e também as 2 laterais. Se você já tiver um pouco de prática, já pode ir diretamente na máquina de costura, mas se você preferir também alfinetar antes, fica bem a seu critério. Vamos fazer um acabamento para o tecido não desfiar, vou fazer no zigue-zague, se você tiver overlock, faça no overlock. Para isso eu vou alinhar o meu tecido na agulha, ou seja, na metade aí do pezinho da máquina. Vou fazer o zigue-zague bem pequenininho, de modo que a agulha fique fora do tecido e dentro do tecido, fora e dentro. Depois eu vou cortar todos os fiapinhos para ficar direitinho e fica assim o resultado. Fica bem bonitinho, não desfia o tecido. No babado nós vamos começar a fazer o franzido. Se você não tem o pezinho, como é o meu caso, você pode fazer desse jeito. Você vai colocar um ponto maior na máquina e vai fazer uma costura por toda a volta do tecido que você cortou para fazer o babado. Quando eu termino a costura, eu gosto sempre de deixar um pedaço maior de linha para eu trabalhar melhor na hora de franzir. E depois eu faço uma segunda costura com a distância de um pezinho de máquina da primeira, que vai ajudar eu a fazer um franzido mais uniforme.
Eu deixo de novo mais um pedaço de linha um pouco maior. E agora eu vou separar as duas linhas da parte de cima da costura que eu fiz e vou começar a puxar fazendo um franzido bem uniforme por toda a volta. Vou franzir cada uma dessas tiras que eu cortei pro meu babado até que elas fiquem no tamanho do seu respectivo decote, a parte da frente e a parte de trás. Eu vou franzindo e medindo em cima do meu decote até encontrar a medida certinha. Tem que lembrar também de deixar ali na pontinha um dedinho de margem de costura para emendar um babado no outro. Depois que encontrei a medida certinha do meu babado, eu vou dar um nozinho na linha para que esse franzido continue certinho. Depois que já tiver medido tudo certinho, vou unir os dois babados com uma costura pelas duas laterais. Vamos cortar o excesso de tecido e passar também no zigue-zague para não desfiar. Vamos também aproveitar para fazer logo a bainha do babado. Virei mais ou menos meio centímetro para dentro, depois meio centímetro e passei uma costura por toda a volta do babado. Se você não tem muita experiência, vale a pena passar a ferro ou então alfinetar antes de levar na máquina. Agora que o babado já está prontinho, nós vamos costurar ele no nosso decote. Vou alinhar a costura do babado com a costura do ombro e começar a alfinetar por toda a volta para não ter erro na hora de costurar. Vou passar uma costura para prender o babado na blusa. Vou aproveitar a segunda linha do franzido para ser a minha direção na hora de costurar, porque depois nós vamos cortar o restante do tecido que vai ficar para fora. Tenha muita calma na hora de costurar para não embolar o babado e também para não costurar o que não deve aí nessa hora. Depois que já tiver tudo costuradinho, tudo certinho, vamos cortar o excesso de tecido para na hora de colocar o viés ficar bem arrumadinho. Vamos pegar então a nossa tira de viés e vamos colocar direito com direito. Vamos alinhar ali com a costura, deixando o espaço de um dedinho já para unir as pontinhas do viés depois. E vamos alfinetar. É só ir seguindo o contorno do decote, não tem muito segredo. Depois que já estiver tudo alfinetadinho, vamos cortar o restante do viés que ficou. Vamos unir as duas pontinhas com a costura. E depois de só costurar o viés aí no decote, tomando o mesmo cuidado de não costurar algum tecido que não pode costurar agora. Agora nós vamos montar o viés para terminar de costurar. A gente vai embutir ele aí no decote. Vamos dobrar para dentro e depois mais uma vez. E vamos indo com o ferro para ajustar tudo certinho ao redor do decote. Tomando muito cuidado para ficar bem certinho, bem lisinho e não embolar. Fica assim, agora nós vamos fazer uma costurinha aí na base desse viés. Eu resolvi cortar um pedacinho da minha manga, porque eu achei que ela ficou um pouco comprida. Depois é só fazer a bainha, virando um pouquinho pra dentro, depois mais um pouquinho. Passar na máquina de costura e a blusa está prontinha.
Gente, esse foi o passo a passo. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários também. Pode ser que eu demore um pouco para responder, mas com certeza eu vou responder. Deixem aqui nos comentários também sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça. Não se esqueçam de clicar em gostei aqui no vídeo, porque isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E esteja aqui sempre comigo. Eu vou deixar aí para vocês algumas fotos com o resultado final dessa blusa. Eu amei. Esse detalhe do babado deixou a blusa super bonita. Deu um caimento muito legal aqui na frente, também nas costas. Mas tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão gostar muito também. Um beijo e até logo!